O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo, junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então, as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, dentro do tempo do Advento, abrimos um parêntese para hoje celebrarmos com alegria, com palmas, com motivação, a nossa padroeira Santa Luzia. Vejam que é muito oportuno nós, celebrando a nossa padroeira, fazendo memória daquilo que ela foi e fez, cada um de nós tomar para si elementos da docilidade, da ternura, da força de Luzia, aquela jovem de Siracusa que entregou-se completamente ao Senhor. É interessante quando a gente vai lendo e conhecendo a fundo a história de Santa Luzia, a gente vai se impressionando com tamanha fé, com tamanha força, com a decisão de ser de Deus. Quanto isso é bonito,
quando alguém decide-se ser de Deus. E assim foi com aquela jovem italiana que, devota de Santa Águeda, resolveu então dedicar a sua vida, inclusive a sua virgindade, dando-a ao Senhor. Vejam que Santa Luzia acabou perdendo o pai bem jovenzinha, e a mãe, com medo de que ela pudesse sofrer, então pensou em escolher um pretendente, um marido. Só que Santa Luzia não queria. Ela, desde o início, desejava ser somente de Deus, inteiramente de Deus. E vejam que sua mãe, depois de uma enfermidade grave, que nenhum médico conseguia curá-la, vai então ao santuário de Santa Águeda para lá receber a cura do seu pedido. Na ocasião, a filha Luzia diz então à mãe que não quer se casar, que quer ser inteira e somente de Deus. Chegando de volta a Siracusa, ela pede à mãe que destine aos pobres todos os bens que a família tinha. Isso, no século III, o cristianismo era perseguido, não era uma religião aceita, não eram bem vistos os cristãos. E essa atitude de Luzia era uma atitude tipicamente cristã. E aí vejam que então o seu pretendente procura o prefeito de Siracusa e diz a ele que quer denunciá-la, porque ela, na verdade, além de distribuir os bens, havia renegado ele. Vejam que então Luzia vai para julgamento. O julgamento de Luzia é marcado por várias acusações. Primeiro, ela era cristã, o que na verdade era um crime. Segundo, ela não queria casar-se e, portanto, aquele pretendente, ele desejava se vingar. Olha como o ódio movimenta as pessoas. Olha como o rancor gera nas pessoas atitudes que a gente até desconhece. E vejam que então, uma das condenações de Luzia seria ser levada ao prostíbulo. E lá ela seria abusada por todos os homens que quisesse. Nesse momento, vários soldados se aproximaram de Luzia e ela não se moveu. O seu corpo pesava de tal maneira que ela não se movimentava. Aí a gente já vê algo extremamente diferente. E na ocasião ela disse: mesmo que tomem o meu corpo, eu não vou consentir. Então eu não estou pecando, eu não estou sendo conivente com isso. Vejam que então Santa Luzia não é, sobretudo, desonrada daquilo que ela mais queria, que era entregar a virgindade a Deus. No segundo momento, eles mandam que ela adore ao Deus dos gregos e romanos, sobretudo do imperador naquela época. Havia um panteão de deuses, e ela diz: não vou negar a Jesus Cristo, não vou adorar outro Deus. E aí então o prefeito diz: você vai ser obrigada a casar com ele. Ela disse: eu não caso. E aí ela pergunta: o que ele mais admira em mim? Ele se apaixonou por quê? O que ele vê em mim de tão grandioso? Aí ele diz: os seus olhos. Ele é encantado pelos seus olhos. Pois bem, Luzia arranca os olhos, coloca no prato e diz: leva para ele. Imediatamente ela tem os olhos restituídos. Então passa a ser a protetora dos olhos, porque
nem o olhar ela teve medo de entregar aquele que desejava desonrá-la. E vejam, é muito importante a gente perceber o tamanho da fé daquela mulher, a ponto de ter os olhos restituídos. Por isso a gente pede sempre a saúde dos olhos, do olhar e da visão para esta que teve os olhos arrancados. Por fim, Santa Luzia não nega a Cristo, não aceita se casar com o pretendente e é então degolada, tem o seu pescoço cortado, uma morte, sobretudo, muito idêntica aos primeiros cristãos, que eram martirizados pelo amor que tinham a Cristo, por não negarem a fé e por terem a clareza de que somente em Deus eram salvos. E Santa Luzia, nos seus últimos suspiros e nos seus últimos gritos, ela dizia: somente a Deus, só a Ele servirei e só a Ele amarei. E aí a gente tem no martírio de Luzia vários elementos que nos chamam a atenção. A sua fé. Luzia é uma mulher que acredita de forma muito intensa. A sua força. Ela não desconfia de Deus momento algum. Ela se mantém firme, segura. E a sua resistência. Ela luta contra todos aqueles que querem tirá-la do caminho de Deus. E consegue com certeza, acolhida em Deus, o reconhecimento de suas virtudes. Depois, passado alguns séculos, foi encontrado o seu corpo ainda sem se decompor. Eles chamam de incorrupto, ou o corpo que não passou pela decomposição. E hoje, aos devotos de Santa Luzia, o seu corpo lá protegido se encontra em Veneza, onde muitas pessoas a visitam com grande fé e com grande carinho. Vejam que, assim como Santa Águeda, Santa Luzia disse: como Águeda protege a sua cidade, depois que eu morrer, eu passarei a proteger Siracusa com todas as minhas forças. Ela é também padroeira de Siracusa e por isso uma das primeiras mártires da igreja. Na oração eucarística primeira é citado o nome dela junto com Cecília, Inês, Anastácia, Luzia, Águeda, as primeiras mártires da história da igreja que muito amaram a Cristo e deram a sua vida e se entregaram. Por isso o Evangelho fala-nos de virgens previdentes. Ela foi grandemente previdente e hoje está no céu a interceder por nós, a pedir por nós e a, sobretudo, olhar a saúde dos nossos olhos, para que tenhamos saúde da vista e também olhos que vejam o bem. Mais do que enxergar, temos que enxergar com os olhos da fé, com os olhos da verdade, com os olhos da misericórdia, porque esse foi o grande ensinamento de nossa padroeira. Que Deus nos abençoe e que mais um ano, celebrando a grandeza de Luzia, sejamos nós também puros de coração, com o olhar cheio de Deus e prontos a amar e entregar-se a Deus, aquele que nos ama primeiro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Santa Luzia, Rogai por nós.